Bem-vindos ao Senhor Sombrio, onde cada relato é uma passagem para o desconhecido. Deixe suas luzes acesas e sua coragem à prova. Meu nome é Rodrigo, e o que vou contar aconteceu há 5 anos em uma noite de inverno, enquanto eu dirigia pela BR-116, uma das rodovias mais longas e solitárias do país. Eu trabalhava como representante comercial e frequentemente viajava por longas distâncias sozinho. Naquela noite, o destino parecia ter outros planos para mim. Era por volta das 11 horas quando comecei a notar que a neblina se tornava cada vez mais espessa. As luzes do meu carro mal conseguiam penetrar a bruma densa, tornando a estrada à frente quase invisível. Eu dirigia devagar, tentando manter a calma e a concentração. A sensação de isolamento era opressiva, como se o mundo tivesse desaparecido e restasse apenas eu e aquela estrada estranha. Foi então que vi algo que me fez arrepiar. Uma figura à beira da estrada, acenando desesperadamente. Reduzi a velocidade e parei ao lado da pessoa. Era um homem de aparência desgastada, com roupas sujas e rasgadas. Ele parecia estar congelando, tremendo de frio. Seu olhar, no entanto, era o que mais me incomodava. Havia algo de profundamente errado, um brilho sombrio e perturbador em seus olhos. Ele me contou que seu carro havia quebrado um pouco mais à frente e que precisava de ajuda. Relutante, mas sentindo que não podia simplesmente deixá-lo ali, concordei em levá-lo até o próximo posto de gasolina. Enquanto ele entrava no carro, a atmosfera ficou ainda mais pesada. Começamos a conversar, e ele mencionou que estava viajando com a família. Perguntei se eles estavam bem, e ele respondeu que estavam seguros, mas não parecia muito convincente. O desconforto começou a crescer dentro de mim. Havia algo na maneira como ele falava, na pausa entre as palavras, que fazia com que cada frase soasse como uma mentira mal disfarçada. Depois de alguns minutos, chegamos ao local onde seu carro supostamente estava. No entanto, ao estacionar e olhar mais de perto, percebi que havia algo muito errado. O carro estava destruído, como se tivesse capotado várias vezes antes de parar. Lá dentro, uma mulher e 2 crianças estavam gravemente feridas, mas ainda respirando. Senti um nó no estômago. A cena era terrível, e o que me fez gelar o sangue foi que o homem ao meu lado simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido na névoa. Corri até o carro e liguei para a emergência, tentando manter a calma. As portas do carro estavam emperradas e as vítimas gemiam de dor. Meus dedos tremiam enquanto tentava forçar uma das portas. Lembrei-me de ter visto o homem pedindo ajuda, mas ele não estava em lugar algum. Olhei para o banco do motorista e, com um choque de horror, percebi que o homem que me pediu ajuda era, na verdade, o motorista, com um ferimento grave na cabeça. Ele estava totalmente apagado. Tentei manter a compostura enquanto esperava pela ambulância, mas a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Olhei ao redor, mas a névoa espessa escondia tudo além de alguns metros. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha quando notei sombras entre as árvores, formas indistintas que pareciam me observar com interesse mórbido. As sombras eram altas e esguias, movendo-se de maneira antinatural, como se fossem mais do que simples figuras. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos conseguiram retirar a mulher e as crianças do carro. A mulher estava em estado de choque e as crianças choravam baixinho. O homem, no entanto, estava desacordado. Enquanto os socorristas trabalhavam, tentei explicar o que havia acontecido, mas minhas palavras pareciam confusas e incoerentes. Como poderia explicar que o homem havia me pedido ajuda? Os paramédicos levaram as vítimas ao hospital mais próximo, e eu fiquei sozinho na estrada, tentando entender o que havia acontecido. A cena do acidente continuava a ecoar na minha mente, como um pesadelo recorrente. Decidi seguir em frente, ansioso para deixar aquele lugar para trás. No entanto, enquanto dirigia, senti uma presença no banco de trás do carro. Olhei pelo retrovisor e vi o homem novamente, com o mesmo olhar perturbador, antes de desaparecer em um piscar de olhos.
Aquela noite mudou minha vida. Desde então, evito dirigir por estradas desertas à noite e sempre mantenho um amuleto de proteção no carro. Não contei essa história a muitas pessoas, pois sei que parece inacreditável. Mas todas as vezes que passo por um trecho isolado da estrada, sinto que as sombras ainda estão lá, observando e esperando por sua próxima vítima. O mistério do que aconteceu naquela noite permanece sem solução, e o sentimento de que algo sobrenatural me envolveu é algo que nunca poderei esquecer. Meu nome é Leonardo. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos e já percorri quase todos os cantos desse país. Já passei por tempestades, deslizamentos, noites sem fim em estradas solitárias. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Recebi uma ligação de última hora para transportar uma carga urgente. A empresa não deu muitos detalhes, apenas que era uma carga especial e que eu deveria pegá-la em um armazém isolado no interior. O pagamento era generoso, então aceitei sem hesitar. Cheguei ao armazém ao anoitecer. O lugar era velho e mal iluminado, com apenas um vigia idoso para me receber. Ele me entregou um envelope com instruções e uma chave para um container trancado. As instruções eram simples: pegar a carga, não abrir o container em hipótese alguma e seguir para o destino indicado, um galpão em uma cidade pequena a cerca de 500 quilômetros de distância. O vigia parecia desconfortável, quase nervoso, enquanto me passava as instruções, mas não fiz muitas perguntas. Trabalho é trabalho. Conectei o container ao caminhão e parti. A estrada estava escura e deserta, com poucas luzes para me guiar. A primeira hora foi tranquila, apenas eu e o som do motor. Mas, depois de um tempo, comecei a ouvir ruídos estranhos vindo do container. Pareciam arranhões leves, como se algo estivesse se mexendo lá dentro. Tentei ignorar, pensando que fosse apenas minha imaginação ou talvez a carga se movendo. No entanto, os ruídos continuaram, ficando mais intensos. A curiosidade começou a tomar conta de mim. O que diabos eu estava transportando? Pensei em parar e dar uma olhada, mas as palavras do vigia ecoaram na minha mente. Não abra o container em hipótese alguma. Algo na sua voz havia soado como um aviso, uma ordem que eu não deveria desobedecer. Continuei dirigindo, tentando não pensar muito nos ruídos. Foi quando meu rádio começou a dar interferência, emitindo uma estática alta e desconexa. Desliguei-o, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Então, vi algo pelo retrovisor. Uma luz fraca, quase imperceptível, emanava das frestas do container. Aquilo não podia estar acontecendo. Que tipo de carga eu estava transportando? Decidi parar em um posto de gasolina para esticar as pernas e tentar ligar para a empresa. Mas quando cheguei lá, o lugar estava completamente deserto. As luzes estavam apagadas e as bombas de combustível pareciam abandonadas há anos. Olhei ao redor, sentindo um frio na espinha. Algo estava definitivamente errado. Sem saber o que fazer, voltei para o caminhão. Foi então que percebi algo estranho. Havia uma leve condensação nas janelas do container, como se estivesse quente lá dentro. Os arranhões voltaram, agora mais fortes, acompanhados de um som que parecia um gemido abafado. Meu coração disparou. Alguém estava lá dentro? Contra meu melhor julgamento, peguei a chave e me aproximei do container. As luzes fracas piscavam, e os gemidos continuavam. Coloquei a chave na fechadura, hesitante. Não podia deixar alguém trancado lá dentro, mesmo que isso fosse contra as instruções. Respirei fundo e abri o container. O que vi lá dentro me gelou o sangue. Não havia ninguém, mas as paredes estavam cobertas de marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Havia manchas escuras no chão, parecendo sangue seco. No fundo do container, um velho espelho estava encostado, refletindo a luz fraca que emanava de uma pequena lâmpada. Mas o mais perturbador era a sensação de que o container estava vivo, como se pulsasse levemente sob meus pés. Fechei a porta rapidamente, meu coração batendo no ritmo de um tambor. O que quer que fosse aquilo, não estava mais disposto a investigar.
Voltei para a cabine e tentei ligar o motor, mas ele morreu imediatamente. Tentei várias vezes, mas o caminhão não respondia. Então, vi no espelho lateral algo que fez meu sangue gelar. Uma figura humana, pálida e de olhos fundos, estava parada atrás do container, me observando. Saí do caminhão com a chave inglesa em mãos, pronto para enfrentar seja lá o que fosse. Mas quando fui até o container, a figura havia desaparecido. Apenas o silêncio opressivo e a escuridão me cercavam. Voltei para o caminhão e, por algum milagre, o motor ligou. Não perdi tempo e saí de lá o mais rápido possível. Cheguei ao galpão de destino ainda trêmulo. 2 homens estavam me esperando e rapidamente descarregaram o container. Um deles me entregou um envelope com o pagamento e me disse que estava dispensado. Perguntei o que havia dentro do container, mas ele apenas sorriu de forma estranha e disse: "Alguns segredos são melhor não revelados." Desde aquela noite, nunca mais aceitei cargas sem saber exatamente o que estava transportando. Ainda tenho pesadelos com os ruídos e a figura que vi. E sempre que passo por aquela estrada deserta, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo ou alguém ainda estivesse lá, esperando na escuridão. Relato de Rodrigo S. Eu e minha esposa Ana sempre fomos apaixonados por aventuras na estrada. Já tínhamos viajado por vários lugares, explorando trilhas e cidades desconhecidas. Nunca tínhamos tido uma experiência ruim, até aquela noite fatídica que mudou nossa visão sobre o desconhecido. Estávamos retornando de uma viagem da casa de uns amigos no interior. Era tarde da noite, por volta de meia-noite, e a estrada estava praticamente deserta. O GPS nos indicava uma rota alternativa que economizaria alguns quilômetros, e apesar de passar por uma área bastante isolada, decidimos seguir por esse caminho. Parecia uma decisão inocente na hora, mas logo descobrimos o quão errada estava. A estrada era estreita e serpenteava por colinas cobertas de densa vegetação. A única iluminação vinha dos faróis do nosso carro, criando sombras longas e distorcidas ao nosso redor. A atmosfera era pesada, como se a escuridão fosse mais densa do que o normal. Tudo estava tranquilo, até que começamos a ouvir um som estranho, como um sussurro abafado, misturado com um ranger metálico. O barulho era perturbador e parecia estar nos cercando. Tentamos ignorar o som, acreditando que era apenas o vento soprando através das árvores. No entanto, o barulho parecia seguir-nos, ficando cada vez mais alto e próximo. Cada vez mais inquietos, começamos a sentir uma presença estranha ao nosso redor. Então, de repente, o carro começou a fazer um barulho estranho e a tremer. Puxei o carro para o acostamento, preocupado com a possibilidade de termos um pneu furado. Ao descer do carro, percebi que os pneus estavam em perfeito estado. Olhei em volta tentando encontrar uma explicação para o que estava acontecendo, quando notei uma figura parada na beira da estrada, a alguns metros de distância. Era uma mulher, vestida com um vestido branco sujo e rasgado. Ela tinha longos cabelos negros que cobriam parte do rosto. A visão daquela figura me deixou gelado. Havia algo de profundamente errado naquela situação. "Você precisa de ajuda?" Perguntei com a voz tremendo levemente. A mulher levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios, que pareciam atravessar minha alma. "Preciso de uma vela", disse ela, num tom monótono e perturbador. A frase, tão simples, carregava uma ameaça implícita que não consegui ignorar. Uma sensação de gelo percorreu minha espinha. Algo na maneira como ela falou me deixou em pânico. Tentei voltar para o carro, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. "Por favor, me dê uma vela", repetiu ela, aproximando-se lentamente. Seus olhos, sem vida, fixos em algo além de mim, me causavam um terror indescritível. Era como se ela estivesse olhando para algo que eu não podia ver, algo horrível e além da compreensão. Minha esposa, Ana, que estava dentro do carro, gritou meu nome, quebrando o transe em que eu estava. Corri de volta para o carro e entrei rapidamente.
Tranquei as portas e tentei ligar o motor, mas o carro não pegava. O pânico tomou conta de nós quando olhei pelo retrovisor e vi que a mulher estava agora bem atrás do carro, com um sorriso perturbador no rosto. Seus lábios se curvaram de uma maneira que não parecia natural, como se estivesse adorando nosso medo. Ana começou a rezar, e eu, em desespero, peguei uma velha Bíblia que sempre deixávamos no porta-luvas. Abri-a aleatoriamente e comecei a ler em voz alta, na esperança de que aquilo nos ajudasse. Para nossa surpresa, a mulher soltou um grito estridente que ecoou na escuridão e diante de nossos olhos começou a se dissolver no ar, como se fosse feita de fumaça. Um cheiro horrível inundou o carro e a atmosfera se tornou opressiva. O carro finalmente ligou e saímos dali o mais rápido possível. Conduzi por horas sem dizer uma palavra enquanto Ana chorava silenciosamente ao meu lado. Só paramos quando chegamos à próxima cidade, ainda aterrorizados pelo que havia acontecido. Passamos a noite em um hotel, incapazes de dormir, atormentados pelo som dos gritos e pela visão daquela figura. Na manhã seguinte, fomos a um café local e compartilhamos nossa história com o dono. Ele nos ouviu atentamente, seu rosto se tornando cada vez mais pálido à medida que falávamos. Quando terminamos, ele fez o sinal da cruz e nos contou uma história que nos deixou ainda mais perturbados. "Vocês encontraram a Dama da Estrada", disse ele. "Há muitos anos, uma mulher morreu nessa estrada de uma maneira desconhecida. Dizem que ela vaga por aí pedindo velas. Quem não lhe dá o que ela pede, nunca mais é visto." Ficamos em silêncio, absorvendo o que o homem havia dito. A realidade da nossa experiência começou a se instalar, e percebemos a gravidade do que havia acontecido. Desde aquele dia, nunca mais pegamos estradas desertas à noite. A experiência nos deixou marcados, com medo do desconhecido e das coisas que podem estar à espreita nas sombras. Sempre nos lembramos daquele encontro com algo que parecia sair direto de um pesadelo. Hoje, evitamos falar sobre aquela noite, como se o simples ato de recordar pudesse trazer a Dama da Estrada de volta. Seja o que for, espero nunca mais encontrar aquela presença sinistra e espero que este relato sirva de aviso para aqueles que se aventuram por caminhos desconhecidos. Que tenham cuidado e respeitem o inexplicável, pois nem tudo pode ser racionalizado ou entendido. Meu nome é Marcelo e trabalho como caminhoneiro há mais de 15 anos. Sempre fui uma pessoa cética, sem acreditar muito em histórias de fantasmas ou lendas urbanas. No entanto, uma noite na BR-364, no interior de Goiás, mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo sobrenatural. Era uma madrugada fria e solitária. Eu estava a caminho de Porto Velho, levando uma carga de alimentos perecíveis. A estrada estava deserta, e a única companhia que eu tinha era o som do motor e a música baixa no rádio. Pouco depois da meia-noite, comecei a sentir um cansaço esmagador, uma exaustão que parecia mais psicológica do que física. Decidi parar em um posto de gasolina que avistei ao longe, esperando encontrar algum lugar para tomar um café forte e descansar um pouco. Quando cheguei, notei que o posto era velho e mal iluminado, quase abandonado. Havia um bar ao lado, com uma luz fraca piscando na entrada. A atmosfera era inquietante, como se o lugar estivesse suspenso no tempo. Desci do caminhão e entrei no bar, onde encontrei um homem idoso atrás do balcão. Ele me serviu um café enquanto eu tentava sacudir o sono. O ambiente era estranho, quase surreal, e o silêncio parecia pesar no ar. Foi então que um homem alto, de aparência sombria, entrou no bar. Seus olhos eram profundamente escuros, e ele tinha um sorriso enigmático no rosto, que me causou um desconforto imediato. Sentou-se ao meu lado e começou a conversar, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Ele parecia saber muito sobre mim, embora eu nunca o tivesse visto antes. Sua voz era calma, quase hipnótica, e a conversa rapidamente tomou um tom sinistro. Ele me contou sobre uma encruzilhada alguns quilômetros adiante, onde muitos viajantes haviam desaparecido misteriosamente ao longo dos anos. Segundo ele, a encruzilhada era amaldiçoada,
um ponto de encontro para entidades sobrenaturais que buscavam almas perdidas. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei rir, dizendo que não acreditava nessas coisas. No entanto, o desconforto em meu peito crescia, como se meu corpo soubesse algo que minha mente racional recusava a aceitar. O homem sorriu e se levantou, dizendo que eu deveria tomar cuidado. Ao sair, lançou-me um último olhar que me deixou inquieto. A profundidade em seus olhos era avassaladora, como se ele estivesse olhando diretamente para minha alma. Terminei meu café rapidamente, paguei ao barman que me observava com um olhar de advertência silenciosa e voltei para o caminhão. O ar estava denso e uma sensação de perigo iminente estava no ar. Ao retornar para a estrada, os quilômetros pareciam se estender interminavelmente. A escuridão ao meu redor era densa, quase palpável, e a lua, coberta por nuvens, não oferecia nenhum conforto. O cansaço voltava, mas a história do homem sombrio não saía da minha cabeça. Comecei a me sentir observado, como se algo ou alguém estivesse me acompanhando. Então, avistei a encruzilhada de que ele havia falado. Assim que a alcancei, o motor do caminhão começou a falhar. As luzes piscavam e senti uma presença gelada dentro da cabine. O rádio começou a chiar, emitindo sons distorcidos e vozes sussurrantes, como se várias pessoas estivessem tentando se comunicar. Tentei manter o controle, mas o caminhão parou abruptamente no meio da encruzilhada, e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Luzes estranhas começaram a aparecer ao redor, dançando na escuridão como chamas fantasmagóricas. Olhei ao redor, procurando alguma explicação racional, mas tudo parecia irreal. Foi então que vi figuras emergirem das sombras, homens e mulheres com olhares vazios, como se estivessem presos ali. Eles se moviam lentamente em minha direção, suas formas quase transparentes. Entre eles, reconheci o homem do bar. Ele se aproximou lentamente, seu sorriso agora mais macabro, quase predatório. Senti meu coração acelerar enquanto ele dizia que meu ceticismo havia me trazido até ali e que eu estava prestes a pagar o preço por minha descrença. As figuras ao redor começaram a se aproximar, cercando meu caminhão, e o medo tomou conta de mim. Pareciam almas perdidas, aprisionadas naquele lugar, condenadas a vagar eternamente. Com um último esforço de vontade, girei a chave do caminhão, rezando para que o motor ligasse. Para minha surpresa, ele voltou à vida, e as figuras recuaram momentaneamente, como se a força do motor as repelisse. Sem pensar duas vezes, pisei fundo no acelerador e saí daquela encruzilhada amaldiçoada, ouvindo risadas sinistras ecoando atrás de mim, misturadas ao chiado do rádio que ainda emitia aquelas vozes distorcidas. Dirigi por horas sem parar, até alcançar uma cidade pequena onde pude respirar aliviado. O relógio no painel indicava que já era madrugada, mas eu sentia como se tivesse passado uma eternidade naquela estrada maldita. Desde aquela noite evito a BR-364 e qualquer rota que cruze encruzilhadas isoladas. A memória das figuras e do homem sombrio ainda me persegue, lembrando-me que há coisas neste mundo além da nossa compreensão. Meu nome é Rafael e sou motorista de caminhão há mais de 12 anos. A vida na estrada é cheia de desafios e surpresas, mas nada se compara ao que vivi em uma noite na BR-153, uma das rodovias mais movimentadas e, ao mesmo tempo, mais misteriosas do Brasil. O que aconteceu naquela noite mudou para sempre minha percepção do que é real e do que é desconhecido. Era uma noite tranquila de primavera e eu estava a caminho de Goiânia, transportando uma carga de eletrodomésticos. A viagem estava indo bem e eu já havia passado por Anápolis quando notei algo estranho à distância. Uma luz intensa e pulsante cortava a escuridão da estrada, algo que nunca tinha visto antes. Inicialmente, pensei que fosse um acidente ou algum tipo de bloqueio policial, mas não havia sinais de veículos ou sinalização. Conforme me aproximava,
A luz se tornava cada vez mais intensa, quase cegante, como se estivesse emanando de uma fonte inumana. Reduzi a velocidade e parei o caminhão a uma distância segura. Saí da cabine para investigar, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. O ar estava estranho, carregado de uma energia que fazia meus pelos se arrepiarem. Havia uma sensação de eletricidade no ambiente, e um leve zumbido preenchia o silêncio da noite. Enquanto caminhava em direção à luz, percebi que ela parecia envolver uma figura humana, flutuando a poucos centímetros do chão. Era uma mulher, com longos cabelos negros e um vestido vermelho que brilhava com a mesma intensidade da luz. Seus olhos estavam fechados, e seu rosto transmitia uma expressão de serenidade perturbadora. A luz pulsava ao seu redor, e eu me senti incapaz de desviar o olhar como se estivesse hipnotizado. De repente, a mulher abriu os olhos, revelando órbitas brancas e vazias, sem pupilas, que me encararam com uma intensidade sobrenatural. Ela começou a falar, mas suas palavras eram uma mistura incompreensível de línguas antigas e sussurros desconexos. Cada sílaba parecia vibrar no ar, como um cântico profano que ressoava dentro de mim. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, mas eu estava paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar. A luz ao redor da mulher começou a crescer, espalhando-se pela estrada e engolindo a escuridão. O som vibrante que acompanhava a luz tornou-se ensurdecedor, como um coro de vozes. A pressão no ar aumentava, como se algo invisível estivesse comprimindo o ambiente ao nosso redor. Fechei os olhos, sentindo meu corpo ser pressionado de forma quase insuportável, enquanto rezava silenciosamente, esperando que o pesadelo acabasse. Quando finalmente abri os olhos, a luz havia desaparecido. A estrada estava mergulhada em uma escuridão opressiva, e a mulher havia sumido sem deixar vestígios. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som distante de grilos. Corri de volta para o caminhão, com o coração batendo descontrolado. Fechei as portas da cabine tentando me convencer de que tudo não passava de uma alucinação. Liguei o motor e continuei a viagem, mas o medo persistia. Cada sombra ao lado da estrada parecia esconder algo, e o menor ruído fazia meu coração saltar. Ao chegar em Goiânia, descarreguei a carga o mais rápido que pude e me dirigi a um hotel, onde finalmente me permiti desabar. No entanto, o sono não trouxe alívio. Cada vez que fechava os olhos, via novamente o rosto da mulher e aquela luz aterrorizante. No dia seguinte, compartilhei minha experiência com alguns colegas caminhoneiros. A maioria me olhou com descrença, achando que eu tinha exagerado ou que minha mente havia me pregado uma peça devido ao cansaço. No entanto, um ou dois pareciam conhecer a história da luz misteriosa na BR-153, uma lenda urbana que havia circulado entre os motoristas por anos. Histórias de aparições inexplicáveis e eventos sobrenaturais não eram incomuns naquela área. Desde aquela noite, evito dirigir sozinho por aquele trecho da BR-153, especialmente após o anoitecer. A experiência me deixou marcado, e agora levo sempre comigo um amuleto de proteção, algo que antes teria considerado uma bobagem. A memória da luz pulsante e da figura flutuante me acompanha, uma lembrança constante de que há mais entre o céu e a terra do que nossa compreensão limitada pode explicar. Hoje, ao relembrar o ocorrido, sinto um calafrio. Pergunto-me se a mulher era uma alma perdida ou algo ainda mais sinistro, um aviso de que nem tudo na estrada pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Aquela noite me ensinou a respeitar o desconhecido e a nunca subestimar os mistérios que a estrada pode esconder. Seja o que for que eu vi, espero nunca mais encontrar algo semelhante, mas sei que a estrada é imprevisível e os seus segredos podem se revelar a qualquer momento. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal Senhor Sombrio para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. E lembre-se, o medo é nosso companheiro constante.